Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Nós vamos falar um pouco hoje como diferenciar a voz de Deus dos nossos pensamentos. As pessoas têm dúvidas sobre isso. Como que eu posso saber que é Deus falando comigo e não é coisa da minha cabeça, dos meus pensamentos? Você sabe que todos nós somos atacados pela mente humana, limitada, natural e muitas vezes totalmente presa a um sistema de crenças errado, que foi aprendido durante a nossa vida, ensinado por uma cultura, ensinado por um sistema também espiritual. As coisas espirituais do mal se infiltram na mente de uma pessoa que está afastada de Deus e, como diz a palavra de Deus, Satanás consegue construir verdadeiras fortalezas espirituais. E essas fortalezas resistem à palavra de Deus, resistem à voz de Deus, resistem o espiritual, resistem o sobrenatural. Então, sempre vai haver conflitos entre a mente do espírito e a mente do homem natural. A voz é Deus e a voz dos nossos pensamentos. Mas eu vou dar aqui algumas dicas rápidas para você e muito certas de como que você pode separar o que é Deus direcionando você e o que é os seus pensamentos. Você quer aprender? Então, escreve aí nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus. Escreve aí, eu estarei dando a você algumas direções hoje. Também quero pedir, estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo aqui. Quero pedir que você deixe a sua curtida nesse vídeo, por gentileza. Então, se você pode aí, deixa o teu like, por gentileza, para que essa live possa chegar a milhares de pessoas e ajudá-las também a discernir a voz de Deus. Saiba que existe um combate espiritual para que as pessoas não ouçam a Deus, para que as pessoas não cheguem em lugares onde Deus vai falar com elas, onde Deus vai manifestar a sua glória. Satanás está mais interessado é que você vá em lugares que você não escuta Deus. É só a voz do homem, é um massagear no seu emocional, porque daí não vai haver mudança. Vai haver aquilo que sempre existe em lugares de grande positivismo. Uma sensação de bem-estar, um senso de aprendizado, mas o vazio vai permanecer. A guerra interior vai permanecer. E não vai ter havido mudanças significativas na sua vida. Porque o diabo sabe, as coisas espirituais, elas sabem que quando você estiver num ambiente que a voz de Deus está falando, Satanás sabe que ali ele vai perder a batalha. Você sabia disso? É por isso que existe tanta oposição das trevas para que você não ouça Deus, para que você não chegue a um ambiente sobrenatural, um ambiente profético, um ambiente que Deus está falando, um lugar da glória de Deus. Existe guerra para você chegar nesses lugares. Em lugares que é vazio de Deus, você vai tranquilo e entra naquele lugar e sai e entra quantas vezes você quiser e não tem problema nenhum, não tem oposição nenhuma. Mas toda vez que você estiver em um caminho da presença de Deus, em um caminho onde Deus vai se manifestar, aí é o chuveiro que queima, é o carro que não pega, é um atrapalho no trânsito, é uma briga antes de sair de casa, é sempre algo, até você vencer pelo menos aquela barreira espiritual, é sempre algo para tentar impedir você de chegar no lugar onde a sua vida vai ser mudada totalmente. Então grave isso, tá? Bem, eu quero começar com um texto bíblico que é conhecido de todo mundo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Esse versículo, ele tem sido usado de forma limitada. Como assim, profeta, de forma limitada? Claro, porque as pessoas dizem que a voz de Deus, desse salmo, é só o que está escrito na palavra, ou seja, só o que foi impresso. Mas não. Quando a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não está falando só da palavra escrita, está falando de todas as formas que Deus vai falar com você. Então não está falando apenas dos mandamentos que estão escritos, dos princípios que estão escritos dentro da Bíblia Sagrada, mas de toda forma que Deus falar com você, como por meio de uma criança, por meio de um sonho profético. Não é qualquer sonho, tá? Por meio de um sonho profético, por meio de uma visão, por meio de uma situação na tua vida, onde você vai sentir algo forte em você. Também, como muitas pessoas já me relataram, já perdi a conta, uma ideia excepcional pode ser a resposta de Deus também para você. Eu creio que Deus, Ele faz muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos. E Ele usa muitas formas para falar conosco. E a forma que Ele usar para falar com você vai ser luz. Vai ser luz para o teu caminho, vai te dar direção, vai te ajudar a tomar as decisões que você precisa. Você sabe, eu estive num evento agora essa semana, um evento com quase 7.000 pessoas. E o que eu recebi de testemunho, sabe? O que eu recebi de testemunho. E a palavra que eu ministrei é uma palavra muito simples. Sabe? Geralmente, nos meus eventos e nas escolas de profeta, eu prego palavras muito profundas. Mas ali eu preguei uma palavra muito simples. E as pessoas entrarem em contato comigo, ficarem impactadas, gente que não conhecia meu ministério, pessoas que nunca tinham ouvido até mesmo falar sobre o que eu estava ministrando naquele dia, e elas disseram assim: puxa, tudo o que você falou, meus olhos se abriram, eu tenho que ouvir a Deus, é disso que eu estou precisando. Eu tenho que ouvir a Deus. E sabe, isso se repetia. Quando as pessoas me marcavam nas postagens delas, quando as pessoas começaram a me marcar nas postagens delas, isso foi uma frequência. Cada post que eu abria com pessoas que estavam me marcando, a mesma frase: eu preciso ouvir a Deus, eu nunca tinha ouvido isso, que eu preciso ouvir a Deus, é isso que está faltando na minha vida, eu quero mais. E isso eu fiquei assim pensando, quantas pessoas, elas não têm conhecimento disso, que a voz de Deus, ela é luz, ela traz direção, ela guia o homem pela vontade de Deus e pela direção de Deus. Então isso é uma coisa realmente extraordinária, é um milagre de Deus. E preste atenção, eu quero dar aqui algumas diferenças da voz de Deus para a voz dos teus pensamentos. Então, se você está anotando aí, anota aí. Primeiro, a voz dos nossos pensamentos é carregado de medo, ansiedade e preocupação. Medo, ansiedade e preocupação. É a voz dos nossos pensamentos. A voz dos nossos pensamentos, ela é extremamente lógica e racional. E você sabe que o que é racional tem dificuldade de aceitar o espiritual. Tudo que é racional ao extremo tem dificuldade de aceitar o espiritual. Quando é a voz dos nossos pensamentos, ela vai estar sempre limitada principalmente a um sistema de crenças que foi aprendido. Então, de acordo com o ambiente que a pessoa cresceu,
o lugar que ela foi doutrinada, os pais que ensinaram, a igreja que ela frequentou, a religião que ela fez parte, ela vai ter um sistema de crença. Só que o que acontece? Sempre que for a voz dos nossos pensamentos, vai haver como se fosse um bloqueio. Ou seja, não há nada além daquilo, é só aquilo. Isso é a voz dos nossos pensamentos. É aquela voz calculista. Ela sempre chega em um resultado de acordo com aquilo que ela já viu, de acordo com aquilo que ela já experimentou. Mas a voz de Deus, em contrapartida a tudo isso, ela é uma voz que traz paz, é uma voz que gera fé, é uma voz que nos movimenta e movimenta sempre a fazer coisas novas. E quando eu falo coisas novas, eu não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas novas no sentido de ir muitas vezes na contramão do que a maioria está indo. A voz de Deus, quando ela vem a nós, ela nos dá uma direção totalmente diferente da que nós estávamos imaginando. Ela nos dá uma estratégia. A voz de Deus, ela é estratégica. E um detalhe sobre a voz de Deus, ela vem carregada de um poder. Ela vem carregada de um poder. Então você tem certeza, isso é Deus que falou comigo, porque isso está me impulsionando. Sabe que a palavra impulsionar, que as pessoas usam no mundo natural para impulsionar vendas, impulsionar o marketing, impulsionar, enfim, a carreira de alguém. Então, impulsão significa usar a força, né, ou usar as estratégias para levar aquilo para um lugar mais alto, de A a B, um alcance maior. Isso é a palavra impulsionar. Só que no vocabulário do Espírito, a palavra impulsionar, quando a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, ela fala conosco, ela sempre nos impulsiona. Só que ela nos impulsiona diferente. Ela nos impulsiona a ter uma mentalidade muito maior do que aquela que a gente imagina. E um detalhe, as pessoas muitas vezes elas participam de certos cursos, então a cabeça delas, a mentalidade delas muda bastante, no sentido que elas começam a se ver vitoriosas, se ver crescendo, se ver prosperando. Isso é uma coisa boa. No entanto, a voz de Deus não leva você só para isso, leva você para o cerne do seu propósito, porque é a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz alegria. A voz de Deus nunca vai estar contra a palavra de Deus, tá? Que é a palavra escrita. Então, isso você tem que entender. A voz de Deus, ela nunca vai ir contra a palavra. A voz de Deus, ela traz convicção e não condenação, tá? Porque a voz dos nossos pensamentos, ela é julgadora, ela é crítica. A voz dos nossos pensamentos é analista, de acordo com aquilo que a gente acha certo e errado, e não tem um problema com isso. No entanto, ela não é tão misericordiosa como a voz de Deus. A voz de Deus, e eu quero levar você ao entendimento de uma passagem da Bíblia, onde uma mulher lá naquela época foi pega em adultério. E naquela época, e para aquele estilo de vida que as pessoas viviam, aquele sistema religioso que eles viviam, aquela mulher ela iria ser apedrejada. Ela iria ser apedrejada publicamente. E os líderes religiosos e as pessoas do povo pegaram em pedras, porque eles achavam que aquilo era certo, tá? Para atirar contra a mulher e perguntaram para Jesus: vem cá, mestre, o que você acha disso? E o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, joga contra ela. Ou seja,
a voz de Jesus foi uma voz de misericórdia e, ao mesmo tempo, uma voz reflexiva. Ou seja, a voz de Deus vai levar você a refletir, não sobre as coisas passageiras apenas da vida, mas vai levar você a refletir que o amor de Deus é muito maior do que nós imaginamos e que os planos de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus é maior do que nós podemos imaginar. Então, aí nós vemos um contraste, né, da voz dos pensamentos dos homens de um sistema de crença limitante e da voz de Deus, carregada de amor, carregada de misericórdia, carregada de bondade em favor daquela mulher que havia errado. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, cadê teus acusadores? Cadê as pessoas que estavam te apontando o dedo, te julgando? E ela disse: foram todos embora. E Jesus disse: bom, vai você também agora, mas não peques mais. Ou seja, Jesus veio e deu um conselho para ela. Então a voz de Deus, ela nunca vai, machucar alguém. A voz de Deus nunca vai ir contra uma pessoa que está tentando se reerguer, ao contrário dos pensamentos do homem. É por isso que há pessoas que estão asfixiadas por um espírito religioso. Agora, a voz de Deus edifica, consola, exorta, ela nos leva para perto de Deus, tá? Toda voz que te leva para longe de Deus, toda voz que te leva a deixar em segundo lugar as coisas de Deus, não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela coloca como priori Deus, família, trabalho, depois as outras coisas. Ou seja, a voz de Deus sempre vai colocar as coisas na ordem certa, né? Agora a voz dos teus pensamentos vai dizer para você: ganha dinheiro, né? Você tem que comprar aquele carro, você precisa ter aquela vida, você colocando Deus sempre em último lugar na vida de algumas pessoas. A voz do Espírito, ela emana do interior de uma pessoa. Então a voz do Espírito emana do interior, ela vem de dentro, ela vem como algo muito forte até nós. E uma coisa que você tem que compreender: a voz de Deus sempre vai confrontar a lógica. A voz de Deus sempre vai confrontar a lógica. Então a voz dos pensamentos sempre vai querer justificar as coisas espirituais ou as coisas do Espírito, sabe? Mas a voz de Deus não. A voz de Deus nos leva para um outro campo, que é o campo da fé, né? Que é, mesmo sem ver, você crê. É aí que está também uma das principais diferenças. A voz dos nossos pensamentos, que é justificar o espiritual, e a voz de Deus quer nos levar para uma vida de fé. E a vida de fé, muitas vezes, não tem lógica, mas é a vida que vai mudar o nosso destino e a nossa história. Amém?